Boa noite! Vamos iniciar aqui mais um vídeo da nossa série sobre a pandemia da Covid-19. Esse vídeo a gente vai abordar a ivermectina. A ivermectina agora é a bola da vez, então está se falando muito como a solução da pandemia de Covid-19. Inicialmente, a gente tem que entender que a Covid-19, em 85% das pessoas, é uma doença leve ou no máximo moderada, com poucos sintomas, e esses 85% dos casos, eles vão evoluir para a cura, essas pessoas não vão morrer. Então a gente tem que tomar muito cuidado com médicos que fazem vídeos, curei todos os meus pacientes. Na verdade, a chance desses médicos estarem falando sobre os pacientes que iam se curar sozinhos é enorme. Vocês podem ver em vídeos prévios que eu coloquei aqui que esse era o caso da hidroxicloroquina, né, que se usava em pacientes, os que iam se curar de qualquer forma, se colocava o mérito na medicação, e hoje com estudos melhor desenhados a gente sabe que a medicação ela até piora um pouquinho, pode piorar um pouquinho a evolução da doença. Então, uma doença que em 85% dos casos ela evolui para cura, a gente tem que tomar muito cuidado para saber se a nossa intervenção realmente reduziu riscos ou se curou quem iria curar de qualquer forma. Nós sabemos que se propaga a intervenção precoce. Então a gente tem que entrar com a medicação na fase em que ainda tem benefício dela. Eu vou entrar com antiviral quando ainda tem sentido combater o vírus. Eu recomendo para quem não viu o nosso vídeo sobre tratamento da Covid-19, em que eu explico as fases da doença. Mas tem benefício a intervenção precoce com medicação que funciona. Medicação que não funciona fazendo intervenção precoce não tem sentido. Então, dito isso, a ivermectina é uma medicação de muito amplo uso. Ele é um antiparasitário de amplo espectro, ele trata lombriga, trata estrongiloides, trata piolho e que geralmente tem um espectro seguro. A ivermectina ela tem uma atividade antiviral in vitro, essa atividade é bem documentada, e vários estudos in vivo, quer dizer, na célula ela funciona contra vírus, e aí se estudou muito em pessoas para ver se tinha atividade antiviral in vivo. Se tentou contra o Zika, contra a chikungunya, contra até HIV se tentou, e contra a dengue, por exemplo. E nesses estudos, em nenhum deles a ivermectina tem uma ação antiviral eficaz, tá? In vivo. In vitro sim, mas in vivo não. No estudo para dengue foi interessante que se avaliou o perfil de segurança, e é uma medicação muito segura. Isso é diferente da hidroxicloroquina, que ao contrário do que tem se propagado, tem efeitos colaterais graves, né? Potencialmente graves, como arritmias cardíacas, entre outros. A ivermectina não, ela tem um espectro mais seguro. Nesse estudo para febre hemorrágica da dengue, foi avaliada a segurança da medicação e nas doses permitidas, de até 12 miligramas, só se observou dor de cabeça, racha cutânea, vermelhidão da pele, uma dilatação dos olhos pode acontecer, chama medríase, mas são efeitos colaterais leves, isso na dose de até 12 miligramas. O que aconteceu então? Como já se pensou em ivermectina como antiviral para essas outras doenças que eu falei, é natural que se pensasse para a Covid-19, que é uma pandemia com todos os impactos que a gente tem conversado. Então foi feito esse estudo, que eu coloco aqui abaixo a referência, que avaliou ivermectina in vitro. Nesse estudo, a eficácia foi 93% de redução de RNA viral. Isso é muito bom. Esse estudo foi realizado em células de macaco, células renais de macaco, e realmente teve uma grande eficácia. O detalhe é que a dose que foi atingida in vitro nessa célula é 35 vezes maior do que a dose permitida para o ser humano. E
E nos seres humanos? Então vejam aqui nesse outro estudo o que acontece com a dose usual da ivermectina. Vocês podem ver a concentração inibitória de 50%, quer dizer, a menor concentração possível da medicação para ter algum efeito contra o vírus. Podem ver que com a dose que eu uso, eu não chego nem perto dessa concentração. Então, se aumentou a dose da ivermectina para 120 miligramas uma vez por semana, isso é mais de 10 vezes maior do que a dose permitida. E vejam que no gráfico continua muito abaixo da menor concentração necessária para algum efeito inibitório contra o vivo no ser humano, em vivo. E aumentando para 60 miligramas a cada 72 horas. Vejam que mesmo assim a gente não atinge a dose inibitória para o vírus. Neste momento existem 32 estudos registrados na plataforma de Clinical Trials, onde a gente registra os ensaios clínicos para a ivermectina. E nessa foto vocês podem ver que a grande maioria é realizada na África, na América do Sul e na Índia. São poucos estudos na América do Norte e Europa. Isso é um pouco diferente da hidroxicloroquina, que tinha muito estudo nos Estados Unidos e na França. Mas são poucos estudos, 32 estudos. Não existe nenhuma evidência in vivo de qualquer benefício da ivermectina. E a maioria dos pesquisadores da área, se a gente for ver a opinião da Sociedade Paulista de Infectologia, Sociedade Brasileira de Infectologia, não se acredita que tenha benefício da ivermectina in vivo, porque a concentração necessária seria muito acima do que eu posso atingir. A gente sabe que a Covid-19 não é uma doença única, não vai ter um grande pacote, ela tem que ser individualizada. E me preocupa um pouquinho a ideia de medicar precocemente o paciente sozinho, sem ser visto, porque a gente pensa em medicar precocemente, só que sem o médico estar vendo e orientando e observando, a gente pode perder o timing, o momento em que aquele paciente fica mais grave deveria ser tratado. Eu acredito na intervenção precoce, mas a gente precisa de uma intervenção que funcione. Não tem trabalho provando que não funciona a ivermectina, ainda existe um potencial de funcionar. É um pouco diferente da hidroxicloroquina, que a gente já tem estudo bem desenhado mostrando que não funciona. Só que a chance de funcionar é pequena, porque a dose necessária para esse efeito in vitro a gente não consegue atingir. Então ela não deve ser disseminada preventivamente, profilaticamente. Ela foi o divisor de águas da doença. Não está descartado o seu benefício, mas não existe evidência que esse benefício aconteça. Nesse momento são as evidências que a gente tem. Vamos seguir, né, com a pesquisa, a gente tem linhas promissoras, a linha de vacina está muito promissora. E se inscreva no nosso canal que você será atualizado sempre que a gente fizer novos vídeos. Um abraço, até mais.